Venham todos, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, muita gente vai gostar. Trelelê, tralalá, trelelê, tralalá. E a história de hoje é Somos um do outro. E quem escreveu essa história foi Todipá. Somos um do outro porque você precisava de uma casa e eu tinha uma casa para dividir. Agora nós formamos uma família. Somos um do outro porque você precisava de alguém para ajudá-lo a crescer forte e com saúde. E eu tinha ajuda para oferecer. Agora nós podemos crescer juntos. Somos um do outro porque você precisava de alguém para beijá-lo quando estivesse triste. E nós tínhamos beijos para dar. Agora nós podemos andar de mãos dadas. Somos um do outro porque você precisava de um amigo e eu sabia onde encontrar um. Agora todos precisam de alguém para brincar. Somos um do outro porque você queria aprender e eu tinha muito a ensinar. Agora podemos descobrir novos lugares juntos. Somos um do outro porque você precisa de alguém para ler. E nós tínhamos histórias para contar. Agora nós temos alguém para nos divertir. Somos um do outro porque você precisava de alguém que dissesse eu te amo. E nós tínhamos amor para dar. Agora nós temos alguém para dar boa noite, para dar um beijo de boa noite. Esse livro me marcou muito. Eu conheci ele quando eu estava trabalhando, quando a gente recebia listas de livros que a gente deveria de ter na creche, na educação infantil. E aí a GED colocou esse livro e eu fui procurar a história e eu gostei muito dele. E eu acho que ele fala muitas coisas para mim, né? Pessoalmente e profissionalmente também. Porque quando eu fui para Manguinhos, né, pro ED, foi assim, desafio feito, desafio aceito, mas assim, com muita ansiedade, porque era uma comunidade que eu não conhecia, muito diferente da comunidade da onde eu dirigia a creche. Por quê, gente? Porque a creche, eu já tinha trabalhado 15 anos dando aula ali naquele bairro próximo. Então, as pessoas me conheciam, né? E quando eu fui para Manguinhos, Manguinhos era um bairro de passagem, era o bairro que a gente ia para Tijuca, passava por ali. Era um bairro que eu não tinha aquele conhecimento profundo das comunidades, de como era, de como não era. A gente só sabia que era a faixa de Gaza, ponto final. E aí, quando eu recebo essa proposta, eu fiquei meio assim, o grupo da Carlos Drummond, que era da onde eu era um grupo muito bacana, um grupo que a gente já tinha avançado muito, eram 7 anos de convívio, mas ao mesmo tempo eu já estava meio saturada de ficar meia hora na Uranus, naquele pedaço entre
bem, bom sucesso, porque estava fazendo obra. E aí eu pensei e resolvi ir. Mas se eu não tivesse acolhimentos, para mim talvez fosse muito difícil. O primeiro acolhimento que eu tive foi da Paraguaçu, né? Que a gente já se conhecia, mas a gente estava afastada porque cada uma profissionalmente foi para um lado. E aí a gente retoma essa coisa do profissional, de andar junto, de estar ali eu com ela. E é uma coisa muito interessante que eu vou falar agora. Esses 10 anos que a gente tem juntas, fora o tempo que a gente vivenciou na escola, mas esses 10 anos assim de parceria, de muita parceria, a gente nunca brigou. A gente fala, Paraguaçu, deixa de ser maluca, você fala isso, aí não sei o que, aí ela ri, eu rio, às vezes eu não tô bem por algum motivo, porque eu tô preocupada, porque a gente tem as preocupações pessoais. Aí ela fala, não, Ana, pode deixar, eu vou resolver, eu vou ver isso, a gente vai resolver. Quantas vezes depois, assim, de um dia difícil, às vezes tem dias difíceis, a gente vai, toma um refrigerante, come um pastel, faz alguma coisa para desestressar daquele dia. Porque, na verdade, às vezes vocês podem pensar assim, Ana é calma. Mas, assim, a gente sempre fica mais nervosinha, às vezes, do que aparenta, né? Mas, assim, eu realmente espero ficar sempre calma, porque não adianta a gente ficar nervosa. Então, a gente tem uma parceria de vida muito legal. Eu não nasci da mãe dela, ela não nasceu da minha, nós não somos irmãs de sangue, mas nós temos essa parceria como se nós fôssemos irmãs, eu e ela. Então, primeiramente foi ela ter ido comigo pro Ed. Segundo momento foi as pessoas que começaram a aparecer. Primeiro, antes de vocês chegarem, das pessoas chegarem, eu tive a Cleo, né? Que a Cleo foi uma referência para mim ali dentro de Manguinhos. Eu não conhecia nada, eu não conhecia ninguém. Eu comecei a fazer tour com a Cleo para a gente poder conhecer. Então ela falou, ó, aqui é o society, aqui não sei o que, aqui é não sei o que, e aí a gente eu passei a conhecer o Amorim, que eu já andei também no Amorim, então assim, eu passei a conhecer. E aí eu tenho também a presença da Marlene, né, que foi uma mãe que ajudava, quem é mais antigo conhece, que era completamente maluca, né, assim, doidinha, mas que também fez esse referencial, porque eu queria algum lugar que eu não conhecia. Uma vez eu tinha que digitar a merenda, eu fui digitar na Ema e ela atravessou tudo comigo. Então eu ficava muito à vontade de andar com essas pessoas na comunidade, porque elas conheciam tudo, elas eram as referências. E elas conheciam a ideia falando, essa aqui é a diretora do Ed, essa aqui é a diretora do Ed. E daí eu passava a ser conhecida também. E aí depois a própria comunidade, né? Porque muita gente fala assim, mas você vai assim, toda arrumada, e a comunidade acaba aceitando, eu vou arrumada para vocês, para a comunidade, para todo mundo, com o meu trabalho, né? Então, essa coisa do bom dia todo dia, da mãe que entra de cara feia, que nem tem uma do berçário, ela não dá bom dia. Eu falei, nossa, comentei com a Jéssica, nossa, Jéssica, essa mãe não dá bom dia. E a gente fica ali todo dia, bom dia, até que ela começa a dar um bom dia. Então, essa coisa, esse diálogo de quando você vê que tem alguma coisa que parece que está errado, chamar, conversar, para que haja o respeito, para que não fique falando, essas mulheres aí, fora palavrão, né, que pode falar. E aí eu também tive a presença de vocês na minha vida, né? Que isso também a gente aprendeu muito, porque por mais que a gente, eu não vou citar nomes, mas a gente cada dia aprende um pouquinho com cada uma. Uma traz uma contribuição, outra traz outra contribuição, e aí a gente vai aprendendo com essas contribuições que as pessoas trazem pra gente. E aí eu tô falando do grupo mesmo, do grupo de funcionários de um modo geral, desde o auxiliar de serviços gerais aos professores. Todo mundo contribui muito e faz com que a gente tenha esse aprendizado coletivo, né? Como ele diz ali, que eu tenho muito
Ele tem muito amor, mas ele precisa do outro para dar o amor. Ele tem muita história para contar, mas ele também tem que ter alguém para contar a história e alguém para receber essa história, esse feedback, né? E por fim, a gente... e aí eu queria também falar com vocês a respeito da questão do meu aniversário, né? Meu aniversário é sempre junto com a escola, sempre Fernando faz lá uma comemoração, avisa os pais e coisa e tal. E esse ano não teve comemoração, não teve nada. E aí eu recebi várias mensagens muito bonitas, várias mensagens falando, né, e eu sou muito grata a tudo isso que eu tive na minha vida. Eu acho que fui uma pessoa muito abençoada, porque a gente pode até discordar de muitas coisas, mas tudo isso no dia a dia é um ganho muito grande. Então eu queria que vocês conhecessem o livro, e é isso. Desafio feito da jornada, da 11ª jornada pedagógica do primeiro dia, tá bom? Beijos para todos. Oi, boa tarde. Eu me chamo Alexandra, sou a nova integrante da equipe. Eu sou professora adjunta e eu não conheço ninguém. Eu tomei posse na segunda-feira, agora dia 13. Só conversei com a diretora por telefone. Estou ansiosa para conhecê-los. É um pouco difícil a gente não conhecer, né? E ter que estar fazendo vídeo, um pouco novo, meio estranho essa situação que todas nós estamos vivendo, né? Eu vou falar um pouquinho de mim. Eu trabalho já na rede há 8 anos como agente educadora e agora como professora adjunta. Vou falar um pouquinho dos livros. Eu pensei em falar, por incrível que pareça, do livro do Menino Maluquinho, que eu já vi o vídeo que a colega postou mais cedo. Mais uma coisa, trouxe até a imagem do livro, que me marcou, foi que eu li esse livro quando eu estava na segunda série, segunda ou primeira, não recordo bem. E a professora pediu que comprássemos o livro e eu demorei um pouquinho a comprar o livro. Minha mãe acho que não estava em condições de comprar no momento. E as colegas ficavam alvoroçadas dizendo que no livro tinha um palavrão. Então eu fiquei ansiosa para ler o livro e lá para o final do livro, eu ansiosa quando eu consegui ler, eu vi o tal do palavrão. Eu achei aquilo demais, né? Porque um autor para criança botar um palavrão no livro era simplesmente que o menino maluquinho caiu de bunda no chão. Bunda, coisa de criança. Mas não vou falar mais desse livro não, porque a colega já falou. Já na minha adolescência, um livro que me marcou muito foi esse, Um Cadáver Ouve Rádio. Foi uma coleção que minhas irmãs na escola que elas estudavam, não era a mesma que a minha, passava bimestralmente para os alunos. Era a coleção Vagalume, não esqueço. E esse livro me marcou porque foi aí que eu descobri aquele gosto de suspense, né? Quem matou um cadáver ouve rádio, o tema, né? O título já me assustou, mas me deixou curiosa. Se marcou a minha adolescência. Era um livro infanto-juvenil, muito bacana. Daí despertou meu gosto por literatura. E agora, recentemente, eu falo do livro da Malala. Eu Sou Malala. Eu não li esse infantil, não. Eu li para adultos, que conta a história de uma menina paquistanesa que recebeu um tiro porque ela lutava pela educação, né? O líder lá do Talibã, quando invadiu aquela cidade, ele proibiu, dentre muitas coisas, a educação para mulheres, né? As mulheres não poderiam frequentar a escola. E o pai da Malala tinha uma escola e uma maneira dela escrever, falar sobre
o fato dela não concordar, né, da mulher não ter direitos assim como o homem, a questão da igualdade, ela fez um diário e descobriram, né, deu um nome falso, descobriram que foi ela. E um dia ela saindo da escola do pai no ônibus, ela levou um tiro na cabeça, ficou muito mal, quase morreu, enfim. Ela tinha 15 anos. Eu sei que o livro é muito interessante, quem tiver oportunidade de ler. Começa a luta, ela ganhou até 3 anos depois o Prêmio Nobel da Paz. Acho muito interessante. E teve agora, né, me fizeram para criança. Eu contando para uma sobrinha minha, eu ainda não tive a oportunidade de adquirir esse livro para criança, mas eu contei para ela essa história da Malala e ela ficou encantada. Ela até hoje fala do livro da Malala, então tem que providenciar esse livro. Eu recomendo a todos. Falei um pouquinho de mim, espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu me prolonguei e em breve estaremos juntas. Estou doidinha para conhecer todo mundo. Um abraço, até lá. Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, se cuidando, né? Bom, o que eu tô lendo, eu peguei pra ler agora nessa quarentena, tem até meus óculos, né? Porque a idade tá chegando, né? E a vista começa a falhar. E o que eu tenho me acompanhado nessa quarentena é esse livro aqui, ó, A República de Platão. É um livro que exige de mim uma coisa que eu estou aprendendo a ter, que é concentração, porque um parágrafo que você desconcentra, você perde totalmente o raciocínio. E eu tenho muita dificuldade nessa concentração, isso está servindo para mim como um aprendizado muito grande. E eu tô numa fase muito interessante, que é o mito da caverna, de Platão, onde uma pessoa sai e consegue ver a luz e toda uma história, e como é difícil sair, como é difícil voltar, como é difícil depois que você volta e tenta mostrar para as pessoas, tenta falar da luz e as pessoas. É difícil também para quem só viveu na sombra durante tanto tempo, achar que tem uma luz, acreditar que tem uma luz. E assim, é um livro muito interessante. Tá me dando trabalho, eu tenho que parar, estudar, pensar, mas tá sendo muito gratificante. Quem quiser dar uma olhadinha, recomendo. Mas tem que ter tempo para ler ele, tempo e paciência, porque ele tá complicado, mas é bem legal, é bem interessante. E tem tudo que a gente lê, né? Nos aumenta um pouquinho, nos acrescenta um pouquinho. E vamos lá, acho que até o final da quarentena eu consigo terminar ele. Tchau, tchau, gente. Ficam com Deus. Beijo pra todo mundo. Tô morrendo de saudade de vocês. Espero que a gente se veja logo. Tchau, tchau.